Você acredita, Ademar, nessa teoria do provável contato de 2012, 2013? Sim, principalmente se houver armamento nuclear, né? Toda vez que tem vazamento contato nuclear, físico mesmo. toda vez que tem guerra, sim, aparece. Eu já vi fisicamente, né? Não foi uma vez, várias vezes. Eu digo para a grande massa. Agora, para a grande massa já apareceram também, né? Apareceu em Fátima, que foi um fenômeno ufológico, né? Que apareceu em Fátima. Teve no México também dezenas de aparecimentos em massa, né? Massa. Então muitos apareceram em massa. Mas não o ser em pessoa. Sim, eles aparecem, mas não se manifestam, né? Agora, é possível que eles entrem em contato com a gente, né? Mas vai depender muito do livre-arbítrio humano, que eles respeitam, porque eles não querem dominar a Terra. Isso é besteira. Isso é bobagem, que eles estão aqui para dominar a Terra e nós vamos ser escravos deles. Não, eles querem que nós executemos a nossa missão terrena, como homens e mulheres, com a nossa tecnologia. Eles nos ajudam, né? Então eles são espécies de jardineiros, né? Que cuidam da roseira, e nós somos os espinhos dessa roseira. Né? Até porque eles são nós mesmos no futuro. Exatamente, somos nós no futuro, né? Exatamente. Eles não vão querer acabar com a gente. Então, porque os governos do Canadá e de Israel, tem muitos governos já falando sobre esses encontros com os UFOs. Já aconteceram esses encontros, até a nível de presidentes, já. Muitos presidentes tiveram contatos com esses seres, né? Mas não foi algo assim para chamar a imprensa, chamar aí a televisão. Não filmar. Não. Mas existe esse contato. Então você acredita naquela possibilidade lá do caso Roswell ser verdade mesmo? Que é isso? Especulação? O caso Roswell? Sim. Aconteceu desenho. Roswell, sim. Então lá realmente tem, né? Só que deram uma mudada nos fatos, levaram provas fora, mas ele consta como verdadeiro, o acidente de Roswell. Experimento com eles, com seres e tudo. Nós tivemos vários aqui no Brasil, né? A área 51 realmente tem o Vilas Boas, que a gente chama, né? A gente teve também com aquele casal, né? Que é Bianca e Hermínio, né? Que até hoje ele é palestrante, até hoje ele fala desses efeitos, né? Muitos casos dos Estados Unidos, né? Isso, nós tivemos muitos casos. Operação Prato aqui também, né? Na Amazônia, né? Aqui tivemos muitos casos, né? Eu mesmo tive contato, né? Então, conta um pouquinho pro pessoal, né? Ninguém me conhece, né? Como, mas eu fui no Rocador. No Rocador. Contato físico. Conta pra nós então, Ademar. Pode contar? Mas dá tempo aí? O tempo somos nós que fazemos o tempo, né, pessoal? Vamos ouvir um pouco o Ademar falando. Bom, esse eu passei por uma experiência lá. Eu fui uma vez com meu filho para o Roncador, em Nova Chavantina. No primeiro dia ele viu 18 OVNIs, no segundo 12 e no terceiro 8. De todas as cores. Fazendo mudanças de direção a 90 graus, indo, voltando, descendo, subindo. É incrível, né? E ele ficou doido, meu filho, né? Ele era estudante de medicina. E aí no outro ano eu falei, eu vou pesquisar e vou lá no lugar onde eu preciso pesquisar. Isso em 80, década de... Faz uns 12 anos atrás. 90 alguma coisa. Eu falei, vamos lá. Aí fui. Aí fiquei nas fazendas lá, né? O lugar chama Vale dos Sonhos, que fica entre Barra do Garças e Nova Chavantina. E fiquei lá o dia inteiro com ele, e no final do dia, né, para não descer a serra, que é muito perigosa, né? Cheia de pedras redondas, que escorrega muito, porque lá foi fundo de rios, né, toda aquela região, né? Que aí a condução da terra mudou. Quando estava no entardecer, já escurecendo, de repente apareceu uma luz enorme atrás do meu carro, que era um Chevette, né? Eu estava aí, o meu filho, né? Apareceu uma luz aí, ficou tudo laranja em volta de mim, né? Aí eu fechei os vidros, ele fechou o vidro, a gente estranhou, né? O que será isso? E continuamos a descer, e uma luz de uns 10, 12 metros de diâmetro, não no chão, mas no ar, né? Mais próximo ao chão, ao piso, né? À estrada, seguindo a gente. Até que de repente deu uma pancada assim muito forte, né? No carro, do lado esquerdo. E aí eu olhei e tinha um Grey, né? Esse Grey que a gente chama, né? Ele tinha mais ou menos 80 centímetros de altura, grudado, né, no carro, no vidro. Tinha 3 dedos bem compridos, né? 2 bem compridos, formando o V da Vitória, né? E esse daqui um pouco maior, 3 dedos só, e 3 aqui grudados. Né? Ele tinha uma cabeça bem grande, olhos grandes, o nariz eram 2 pontinhos, né, aqui, e a boca era um tracinho, né, e todo acinzentado, né, sem roupa, sem nada, como se fosse um ser de couro, né, como se fosse feito de couro.
E grudado lá. E quando ele grudou, o carro começou a subir para cima e para baixo, para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. E toda aquela convulsão que deu, né? E o seu filho quantos anos tem? O meu filho, ele estava no primeiro ano de medicina, com 5 anos de cursinho, ele devia ter uns 24 anos. 24 anos. E aí o que acontece então? Né? Apavorei, né? Apavorei, né? E aí parei o carro. Aí ele pulou para cima do teto. Olhei para ele, tremendo que nem vara verde, branco, né? Ele também, né? E aquela luz parou. Aí fui de novo, o carro não parou, né? O carro continuou. Não parou nunca o motor. Aí fui para frente, desceu de novo, grudou e mesma coisa, chacoalha aqui, chacoalha lá. Aí eu paro porque a vibração era muito grande, subiu. Aí eu vou de novo, né? Desceu de novo, né? Tem 3 vezes. Caramba. E na hora que ele desceu, né? Vibrou muito, mas estava aqui, parecia que estourar o carro. Aí eu parei e ele subiu. E aí eu apaguei. Eu sei que eu apaguei, porque foi como Dormiu? piscar o olho assim profundamente e voltar. Foi o que eu fiz e meu filho também. E aí, naquele momento, então, eu sei que eu apaguei. Eu sei porque depois eu vi as horas, né? Eu sabia que horas que eram naquele momento. E depois que hora que eu cheguei no local onde eu fui, que também sei o tempo que demora o trajeto. Né? Aí eu apaguei 2 horas. E essas 2 horas subiram da minha vida e subiram da vida dele. E nessas 2 horas, então, aconteceu alguma coisa comigo e com ele. Depois de 2 horas, voltamos assim, dentro do carro, olhamos, não tinha luz, não tinha cera, não tinha nada. Aí falei pro meu filho, né, olha pela janela, ele olhou, né, segurei assim, foi qualquer coisa de puxo, né. Aí ele olhou, não tinha nada, aí falou, então vamos embora. Aí continuamos na estrada, né, olhando lá, nada, sossegado. E a gente assustado ainda, né? Lógico. Não dá nem para falar. Até que numa curvinha lá, apareceram 2 pontos vermelhos, bem vermelhos, com o farol na estrada, né, 2 pontinhos. Meu filho falou, é um animal. E como ele estava estudando medicina veterinária, né, eu vou pegar. Eu falei, você esqueceu do coisa? Ele falou, pai, eu te liguei. Abre aí, eu pego o animal, qualquer coisa, a gente fica com o apartamento, eu venho correndo e a gente Você comeu entra aqui, né? Não. E ele foi lá e pegou o animal, né? Era um tatu que sujou, né? Soltou toda aquela porcaria dentro dele. Ficou tudo com fezes de tatu em cima dele. E colocou no mato, né? Eu falei, pega jornal lá no porta-mar e se limpa, né? Porque nessa vez a gente sempre leva muito jornal. Né? Aí limpou tudo, aí fedendo aquele negócio todo. Na hora que ele estava limpando, a luz vem de novo. Aí ele correu, travamos a porta e vamos para frente, e a luz atrás. Né? Aí descemos até a serra lá embaixo, né? E ela acompanhou. Quando chegou no final da serra, ela parou, né? Essa luz parou e nós fomos reto. Deve ter uns 800 metros, né? A gente vê a luz lá embaixo. E lá tem a estrada asfaltada. Tem o Mataburro, o cemitério pequenininho, né? O Mataburro lá, e aí um pouquinho a estrada e vai para Chavantina. Aí eu parei ali, né? Vou ou não vou? Volta ou não volta, né? Sabe aquele negócio lá, né? Tava querendo ir. Curioso, Com com medo. mas com medo. Depois eu vou dizer porque que eu tava com medo. Aí meu filho falou, pai, liga e desliga a luz. Eu liguei e desliguei. Ali fez, deu uma piscada. Falei, opa. Resposta. Pai, liga, desliga, desliga. Eu liguei, desliguei, liguei, desliguei. Ali, 2 vezes. Falei, poxa, tá querendo coisa. Tá querendo conversa aí. Aí eu pensei bem, olhei pro meu filho e falei, não. Talvez se eu estivesse sozinho, eu votaria. Aí fui embora, passei o Mataburro, peguei a estrada e fui embora. Na hora que eu estava indo na estrada, aí aquela luz veio violentamente, assim, e em poucos segundos chegou do lado do carro. Eu estava 100 por hora já, e ela ficou à minha esquerda, assim, meu filho olhando, e eu olhando. Era uma máquina. Era laranja, uma luz laranja, parecia tubos, mecanismos, apareceu um monte de coisa, né? Como se fossem tubulações, né? Uma máquina. E eu olhei aquele negócio, eu sou engenheiro, né? Lógico. Eu olhei aquele negócio e falei, nossa, que coisa linda, o que é isso? O que será isso? Como é que isso está ali? Não entendia nada, né? Mas estava olhando, né? Aí ficou lá, acompanhando o carro. Aí de repente ela começou a subir, e subiu no infinito lá em cima. Né? Bom, aí chegamos em Nova Chavantina, que dá uns 80 quilômetros para frente, né? E aí chegamos lá, pô, que horas são aí? Vamos ver se dá para jantar. Já tinha ido janta. Já tinha acabado o janta. Aí que eu falei, pô, mas que horas são agora? Pô, eram 6 horas, era mais ou menos 15 para 7 quando aconteceu isso, né? Então agora deve ter 1 hora, deve ser 15 para as 8 horas no máximo, né? Não, era mais de 10 horas. Nossa. Então passaram 2 horas. 2 horas que ela parou. E aí eu fiquei pensando
que será que aconteceu, né? Tá? Bom, conclusão, mexeram com a gente, né? Na certeza, meu filho mexeram com ele. Ele era o último aluno da faculdade, uma faculdade em Presidente Prudente, que era a única que ele conseguiu entrar de medicina. Nota máxima que ele tirou era 5, era muito bonito, né? Um loiro de olhos verdes. Namoradeiro, tinha mais de 15 meninas ligando para ele toda semana, aqui, ali, sai com essa, sai com aquela, só farra, só bagunça, desse dia para frente, nunca mais. Nossa. É que ele não quis mais saber de nada, virou homem sério. Aí tirou 10, mudou para uma federal em Palotina, 10, aí se formou, foi viver 5 anos no meio do mato, com animais silvestres, ele é especialista em cervos, né? E ficou lá, não quis mais saber. Hoje ele é veterinário. Leu uma Bíblia 3 vezes e tá lá, ele mudou. Pô, já tá uma boa fórmula então para quem tiver um filho aí. Mas ele não quer falar do assunto. Não, nunca mais quis falar. Nossa. Ele mudou, né? E eu não senti mudança, porque a gente não sente a mudança dentro da gente. Sente no outro, né? A gente mais observa os outros do que a si mesmo, né? Mas você se sentiu mais intuitivo? Mas eu mudei também, com certeza. Mais intuitivo? Foi uma experiência fantástica. Isso foi na Serra do Roncador, que é onde? É o Portal do Roncador, né? Que fica esse mesmo ponto onde passei por essa experiência, Getúlio, né? Passando com o DC-3, viu uma luz enorme em cima desse ponto. E ele quis saber o que tinha lá. Então ele fez a expedição do Aurélio, né? Para essa região do Roncador. E lá, o próprio Getúlio esteve lá, pousou lá, nesse ponto, pesquisou. Então, o Getúlio era um ser muito especial. Já sabia que tinha alguma coisa. Então, Getúlio estava embaixo e o que aconteceu comigo foi na serra lá em cima, que é um encarpado, né, que tem, né? A montanha do Roncador, ela é vermelha, né, toda avermelhada, e ela é plana, assim, né, bem cheia de detalhes, mas é bem vertical, né? Então ele estava embaixo, estava em cima, onde ele passou pela experiência. Ali é um chakra da Terra. Ali é o portal, né, que a gente chama Portal do Roncador, que é a entrada do Roncador. Tem as grutas e as... Ali tem grutas enormes lá para dentro. Né, tem os índios que tomam conta. Os índios é mais para frente, depois de Chavantina, 150 quilômetros mais 80. Quero ir lá. Que são reservas. Lá é muito mais, né, muito mais forte. Esse local que tem a história onde o Brad Pitt vai fazer, né? Sim. Inclusive o cacique que eu conheci lá, o cacique Joãozinho, que já morreu, né? São índios bem típicos chamantes. Para ir lá é muito complicado, né? Ele só vai lá de caminhão. Que guarda as embocaduras, né? O avô dele conheceu o Fausto. Ah, conhecia? Fausto é coronel, e ele era moleque. E ele lembra do Fausto, esse cacique. Ele lembra do Fausto, que era um inglês, né? Era o Fausto, o Rimmel e o Jack, que era o filho dele, né? E o Fausto subiu exatamente ali, porque tem uma gruta que você sobe lá. Então o índio não entra. E para onde vai? E todo mundo que entra sobe. Desaparece, você não acha corpo. Primeiro, que vai procurar também não volta, né? Então ninguém quer ir procurar, quer dizer, não acha corpo, né? Então é complicado. É uma gruta enorme, tem 20 quilômetros, mas ela fecha até o teto. Você tem que perfurar para continuar ir para frente, né? Tem muita jaguatirica, tem muita cascavel, tem muito morcego, né? Tem o gás do morcego, que eles evacuam o urina, né? Então você não pode mexer muito rapidamente, que você se auto-intoxica, né? De tanto gás que tem, chama gás de morcego, né? Então o gás fica meio metro de altura, né? No máximo 1 metro, então você tem que andar muito devagar para não espalhar o gás, porque o gás sobe... Parece um filme de terror, né? Então você tem que andar lá que nem uma então sombra. Esse filme já está rodando, né, Alemar? Acho que não sei. Está rodando esse filme. O Brad Pitt vai fazer o papel do Fausto. Ah, é? Vai. E essa caverna do lado esquerdo, né, tem uma região que você enfia a mão some. Só que de repente você não enfia a mão, passa inteiro, você some inteiro, aí não volta. Se a mão vai, você tira a mão ainda, né? Mas se você passa inteiro, né? Então essa é uma tríade, né? E lá, quando você entra nessa caverna, você vê seres altos, né? Que tem mais de 2 metros, 2 metros e 10, 2 metros e meio, dourados. E eles ficam no escuro, a gente apaga todas as luzes, fica no escuro, só tem morcego voando para todo lado. São milhares de morcegos. Um cheiro desgraçado. É aquele gás que não pode mexer muito, né? Você não intoxica.
E aí o que que acontece? De repente aparecem luzes lá. E aparece, ele vem do nada e entra na dimensão. Você fica olhando, ele some. Daqui a pouco ele aparece ali, some. Daqui a pouco aparece ali, eles vêm vindo. Até que ficam perto de você. É uma experiência fantástica. Nossa, Os que seres coisa louca. Os dentro todes? dessa caverna. É os todes? Chama Caverna Sagrada. Não, esses são os seres dos UFOs. Ah, os seres dos UFOs mesmo. Depois tem o fervedouro, né? Que o fervedouro o que que é? Você vai lá, tem um palmo de altura, com 4 dedos de água, né? De repente você vai pisando lá e vai formando um lago. A areia afunda,